Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Hoje nós vamos conhecer um dos locais mais especiais e desconhecidos de Jerusalém. Nós vamos juntos conhecer a última comunidade aramaica de Jerusalém. Nós vamos ver e ouvir como Jesus e os apóstolos oravam em aramaico há 2000 anos atrás, e nós vamos conhecer o verdadeiro local da última ceia, do lavado de pés e de Pentecostes. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Nós estamos em um dos locais mais importantes de Jerusalém, e quem mora e protege esse local é a Igreja Ortodoxa Siríaca. Eles são a última comunidade aqui de Jerusalém que ainda fala e ora no idioma de Jesus. Então, pessoal, assistam até o final do vídeo para ouvir eles orando em aramaico, o Pai Nosso, e também mais uma surpresa para vocês. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos descer, vamos nos encontrar com algumas pessoas da comunidade e descobrir que histórias bíblicas aconteceram aqui. Então vamos lá. Nós estamos agora no coração da cidade velha de Jerusalém, dentro do bairro cristão. Mas apesar da localização super privilegiada, pouquíssima gente conhece e visita esse local. Vocês vão ver como é incrível a história desse lugar. E entrar aqui é como fazer uma viagem no tempo. يمون شبوقنا حوبين وحدهين يا رب خلصنا خلصنا يا رب خلصنا. Uau! A gente acabou de ouvir o diácono Michel orando aqui na igreja em aramaico, e eu quero que vocês digam para ele Shalom. Shlomo. Ou melhor dizendo, Shlomo, que é como a gente diz Shalom quando a gente diz Olá em aramaico. Então, nos conta onde nós estamos. Right now we are in the monastery of St. Mark. It is the house of Miriam, the mother of John, called Mark the Evangelist. Então, aqui é o local que ficava a casa de Maria, a mãe de Marcos, o evangelista. E esse aqui é um dos locais mais antigos de congregação de cristãos em Jerusalém e na Terra Santa. E a gente tem uma passagem bíblica muito importante que aconteceu aqui com Pedro. Peter was released from the prison and he was led by the angel to come here to join Virgin Mary and the apostles. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e ele não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava
que via alguma visão. E tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos a orar. Quer dizer, um anjo do Senhor liberta Pedro da prisão e ele foge e se esconde aqui nesta casa. Mas como a gente sabe que era exatamente aqui? Nós temos provas arqueológicas. Entre elas, essa inscrição que está bem aqui. Estão vendo? E nela está escrito o seguinte: esta é a casa de Maria, mãe de João, chamado Marcos, proclamada igreja pelos santos apóstolos, sob o nome de Virgem Maria, Mãe de Deus, depois da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo aos céus. Foi reconstruída após a destruição de Jerusalém por Tito em 73 depois de Cristo. Essa inscrição foi encontrada sem querer quando a igreja estava sendo restaurada em 1940. E quando eles estavam restaurando aqui o pilar e eles encontraram esse texto aramaico, os arqueólogos ficaram chocados, porque ele é datado por volta do século V ou do século VI, e ele prova que naquela época esse já era conhecido como o local da casa de Maria, a mãe de Marcos. Nós também temos relatos dos primeiros peregrinos cristãos da Terra Santa. Por exemplo, no itinerário de Bordeaux, um peregrino que está aqui no ano de 333, ele conta que ele visita essa igreja. E esse local se transformou numa das primeiras igrejas do cristianismo. Por quê? Porque nos 300 primeiros anos, o cristianismo era uma religião proibida e perseguida no Império Romano. E por isso os cristãos buscavam um local seguro para se refugiar e para se encontrar. Então aqui era um local de congregação da comunidade cristã, nos tempos dos apóstolos e também até os dias de hoje. Mas, pessoal, nós não estamos no nível original dos tempos de Jesus. A cidade de Jerusalém foi destruída e reconstruída muitas vezes, e por isso o nível da cidade foi subindo. Se a gente quer estar no nível original dos tempos de Jesus, no tempo dos apóstolos, a gente tem que descer para andar de baixo, e agora o Michel vai me levar até lá embaixo e ver o que tem aqui no nível original. Vamos lá. So let's go and discover this beautiful original room, and we have stones which dates to Jesus' times. So many of them, they were in bad shape. We changed them, but these one you see right now, they are originals. So here are the side. We have renovated the last century, and we kept many original stones. These stones, they are in good shape, which dates to the time of Jesus and the apostles. E segundo a tradição antiga de Jerusalém, este é o verdadeiro local onde aconteceu a última ceia de Jesus. Mas tem um outro local que fica no Monte Sião, que não é muito longe daqui, que é conhecido como o local da última ceia. Mas a tradição mais antiga de Jerusalém e a tradição aramaica é que o verdadeiro local é aqui. E faz muito sentido. Por quê? Porque aqui era um local que Jesus e os seus apóstolos se reuniam. Jesus, ele morava na Galileia, ele não tinha nenhuma casa aqui em Jerusalém. E por isso, quando chega a época de Pessach, da Páscoa judaica, os apóstolos perguntam: onde tu quer que comamos a Páscoa? Aonde a gente vai se reunir para fazer essa ceia? Que só Jesus sabia que seria
a última ceia. A Bíblia não nos conta o nome do dono da casa, mas a tradição local, a tradição aqui de Jerusalém fala que foi na casa de Maria, a mãe de João Marcos, e é exatamente a sala que nós estamos. Mas por que a última ceia é um momento tão importante? Jesus, durante a última ceia, vai pegar o pão e o vinho e dar aos seus discípulos. E isso é feito por cristãos no mundo todo até os dias de hoje. Se relembra Jesus como o pão e o vinho, como foi ensinado nesse lugar. Também durante a última ceia acontece uma cena bem diferente. Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. So in this place, 2000 years ago, Jesus washed the feet of his disciples. And this washing of the feet shows us how we have to be modest vis-a-vis the others. And this is a big sign of love. So I wish these stones, they can talk because they witnessed what happened here. All the pilgrims, they are invited to come and to wash their feet in the original place. And this is a very act of love, that we can wash the feet of the others. So I invite everyone to come here with love, and our place is open for everyone, and share the divine love of Jesus to every person of us. Vocês viram, o convite está feito, vocês podem vir aqui, conhecer a igreja, conhecer esse local bíblico. A entrada aqui é gratuita e também quem quiser pode vir participar aqui das orações e principalmente participar da cerimônia do lavado de pés. Mas tem mais história bíblica neste lugar. Nós sabemos que os discípulos se reúnem no mesmo lugar da última ceia para celebrar Pentecostes. Então você acredita que aqui é o local da baixada do Espírito Santo? Vocês não têm ideia como eu estou feliz de poder mostrar esse local para vocês, que muitos acreditam ser o verdadeiro local da última ceia, do lavado de pés e de Pentecostes. E eu quero agradecer ao Michel. Thank you very much. Muito obrigada por ter aberto pra gente. E eu quero saber que mensagem tu quer mandar para o povo brasileiro. I invite every sister and brother in Brazil to come to Jerusalem, to the Holy Land, and to St. Mark to enjoy the real love of Jesus Christ. So you are most welcome at St. Mark anytime. Thank you very much. E agora a gente vai sair aqui das profundezas de Jerusalém. Nós vamos subir e descobrir a última igreja que fala realmente aramaico. Vamos pedir aqui para o sacerdote orar para a gente no idioma de Jesus. Vamos lá. Vejam que privilégio nós estamos tendo no dia de hoje, porque tem pouquíssima gente aqui em Jerusalém que ainda fala aramaico. São 400 famílias em toda a Terra Santa, o que é pouquíssimo, contando quão importante era o aramaico nos tempos de Jesus. Inclusive, nós usamos expressões aramaicas bíblicas até os dias de hoje. Palavras, por exemplo, como Maranata, Hosana, Abba, elas são aramaicas. Então, pessoal, deem shalom para o Dairoio Boulos, que é sacerdote aqui da igreja e que ele vai fazer uma coisa muito especial para nós. Today I want to write the Lord's Prayer in Aramaic language, Jesus language. Então, ele vai escrever o Pai Nosso no idioma original, no aramaico. Nós sabemos que Jesus falava 2 idiomas, ele falava hebraico e aramaico.
O hebraico era o idioma das leituras bíblicas, da questão mais religiosa, mas no dia a dia, as orações dele com os discípulos e as conversas que ele tinha na Galileia, todas eram em aramaico. The Lord's Prayer is very important prayer for us like a Christian, especially in Aramaic, because before 2000 years ago, Jesus was gathering his disciples Mountain of Olives, and he taught them how to pray. So when he taught them the first prayer, it was the Lord's Prayer in Aramaic, because Jesus was talking Aramaic and his disciples the same thing. And today, after 2000 years ago, we want to reviving this language. Preparados, pessoal? Ele está escrevendo em aramaico com alfabeto siríaco do tipo Estrangela. Quer dizer, é o mesmo alfabeto usado nos tempos de Jesus. A gente tem que lembrar que o aramaico é um só idioma, mas ele tem mais de um alfabeto que pode ser usado. E algumas das cópias mais antigas do Novo Testamento eram escritas justamente com esse tipo de letra. O aramaico, assim como também o hebraico, são escritos da direita para a esquerda e se escrevem só as consoantes. Mas para facilitar a leitura e a pronunciação, agora ele está colocando em vermelho as vogais. E ele já está terminando e agora, como última coisa, ele vai assinar e vai carimbar para comprovar a autenticidade desse texto. I will show you now. This is the Lord's Prayer that I wrote it on the leather of sheep. E agora a gente vai ouvir ele recitando o Pai Nosso em aramaico. Beshemayo of bar'uha belan la hamud sunqanan yawmun wa shibqlan hawbain wa hatuha أي كانوا دفحنا شباق الحيوبة ولو تعالى نسيونه إلو فصلا من طول ديلوغي ملكوثو وحيلات شبحته العالم عالمين Eu pedi para ele falar mais uma passagem bíblica em aramaico, uma passagem que vocês com certeza já ouviram. Então deixa ele voltar, porque eu estou aqui animada para que vocês ouçam da boca de alguém que fala aramaico até os dias de hoje. E ele está trazendo agora uma Bíblia, mais especificamente um Novo Testamento em aramaico. Agora a gente vai ouvir Mateus 27:46 em português e depois em aramaico. E perto da 9ª hora exclamou Jesus em alta voz, dizendo:
Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? ולפי תשעשועין قعو يشوع قولو رومو ومار إيل المونوش بقتون نوشين دين من هونون قويمين واو تامون كاذشماع أمرين واو. Muito obrigada mais uma vez por nos proporcionar tanto aprendizado e nos reconectar com o aramaico. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. E eu queria saber se tu tem alguma mensagem para os brasileiros e para as pessoas do mundo todo que estão nos assistindo. God bless you all and thank you, and you are welcome when you are coming to the Jerusalem. I am ready to write your names or the Lord's Prayer for you, like especially or presents to you. And I wish one day to come to your country, Brazilian, to pray and to write this Lord's Prayer for you. God bless you from Jerusalem. Pessoal, vejam que eu ganhei de recordação. Aqui a oração do Pai Nosso que ele escreveu, ele me deu de presente. Então vou ter um pedacinho de aramaico também em casa. E realmente esse aqui é um local muito especial. A arqueologia e a tradição de Jerusalém nos mostram que tantas passagens bíblicas aconteceram aqui. A gente está ouvindo ele ainda cantando lá de fundo. Pessoal, esse local é a história viva de Jerusalém, onde a gente consegue, mesmo no ano de 2022, 2023 agora, ouvir o mesmo idioma que se falava nos tempos de Jesus. Então eu quero agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo. Aqui agradecer também o pessoal aqui da igreja que ajudou tanto. E convidar vocês a se inscreverem aqui no canal, acompanharem também eles nas redes sociais que estão linkadas aqui embaixo. E também agradecer o Escritório de Representação do Brasil em Ramallah que nos ajudou no dia de hoje. E pessoal, um grande beijo e a gente se vê na próxima. Shalom, ou melhor dizendo, Shlomo.